Olá, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste podcast eu vou falar com vocês sobre o livro Formação em Classes de Palavras no Português do Brasil, de Margarida Basílio, que foi editado pela editora Contexto. A obra é uma das principais referências da morfologia do português e apresenta temas e conceitos de forma objetiva e com diversos exemplos, o que ajudou a consolidá-la como uma obra essencial para a formação de professores, professoras do ensino de línguas e também para pesquisadores da área. Como de costume, eu vou comentar este livro acadêmico com vocês, destacando alguns pontos do livro, nas palavras da própria autora. Na página 6, ela apresenta o principal objetivo do livro, logo na introdução. Nosso objetivo maior, para além da descrição de processos produtivos de formação de palavras e suas funções, é o de mostrar que a morfologia derivacional não existe por acaso. Ao contrário, as estruturas morfológicas constituem um instrumento fundamental na aquisição e expansão do léxico, individual ou coletivo, assim como de seu uso na produção e compreensão de diferentes tipos de texto em nossa língua. Ou seja, não é por acaso que as palavras são formadas no português. Essas estruturas vão ser um instrumento fundamental para a aquisição do léxico e também para a produção e compreensão de diferentes tipos de texto na nossa língua. Entender isso é fundamental, para não pensar que é um acaso os processos de formação de palavras do português. Já na página 10, a autora vai apresentar uma distinção entre léxico interno e externo e vai explicar por que o léxico é ecologicamente correto. Vamos lá à página 10. Quando dizemos que o léxico é um conjunto de palavras de uma língua, estamos focalizando o léxico externo, ou seja, conjunto de palavras que pode ser verificado nos enunciados dessa língua, ou representado nos dicionários. Do ponto de vista interno ou mental, o léxico corresponde não apenas às palavras que um falante conhece, mas também ao conhecimento de padrões gerais de estruturação, que permitem a interpretação ou produção de novas formas. Assim, o léxico interno é constituído por uma lista de formas já feitas e por um conjunto de padrões, os processos de formação de palavras, que determinam estruturas e funções tanto de formas já existentes quanto de formas ainda a serem construídas. Ou seja, ainda há o que construir na língua. Esse aspecto também é muito importante na estrutura morfológica do português. Sobre o ecologicamente correto, ela vai falar o seguinte: o léxico é ecologicamente correto. Temos um banco de dados em permanente expansão, mas utilizando sobretudo material já disponível, o que reduz a dependência de memória e garante comunicação automática. Ou seja, o léxico está em permanente expansão, devido a diversas motivações, sobre as quais falaremos mais no decorrer deste podcast, e que, obviamente, ela fala durante o livro dela. Na página 15, a autora vai mostrar uma reflexão sobre a relação entre palavra, vocábulo e lexema. Uma outra maneira de enfocar a questão da variação de forma da palavra é pensar na palavra como unidade lexical e como unidade formal. Dentro desse ângulo, aquilo que denominamos o verbo pegar corresponde à palavra como unidade lexical. Um verbo trata-se, pois, do lexema. Já as diferentes formas flexionadas de pegar seriam vocábulos, isto é, variações de forma da palavra. Vocábulos que não apresentam significado lexical não são considerados como lexemas, são os vocábulos gramaticais, tais como preposições, conjunções e verbos auxiliares. Ou seja, aqui vocês têm um exemplo, de como a autora vai trazer diferentes conceitos de forma extremamente concisa e objetiva, mas sem perder a complexidade do assunto. Na página 22, ela vai discutir os critérios que são utilizados para a definição de uma classe de palavras. E aí ela vai destacar logo na página 22 que nas gramáticas escolares a predominância do critério semântico está ligada à herança filosófica da gramática tradicional.
E na página 23 ela vai trazer o que eu considero a parte mais importante do livro na formação de professores de línguas e pesquisadores. Ela vai afirmar o seguinte: sabemos que, em linhas gerais, o conjunto de palavras que designam seres ou entidades coincide com um conjunto de palavras que podem ocupar a posição estrutural de núcleo do sujeito e complementos, o qual, por sua vez, coincide com um conjunto de palavras que determinam concordância de gênero e número. Do mesmo modo, o conjunto de palavras que denota propriedades para atribuí-las ao substantivo a que se refere também concorda com esse substantivo em gênero e número, e assim por diante. Para levar em conta essa coincidência, é necessário estabelecer as três propriedades como determinantes da classe. Assim, para efeitos da descrição gramatical, as classes de palavras devem ser definidas simultaneamente por critérios morfológicos, sintáticos e semânticos. Ou seja, gente, é importante que no processo de definição das classes de palavras, a gente não leve em conta apenas um critério. Aqui ela deu um exemplo muito bom do substantivo, que para definir o que é um substantivo, é essencial levar em conta aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos ao mesmo tempo. Isso é imprescindível para nós, professores de línguas, e também para pesquisadores da área, para não se atentarem apenas a um critério. Dando continuidade a isso, eu quero citar aqui para vocês a página 31, que ela faz uma síntese muito interessante sobre as múltiplas motivações para a mudança de classe, das palavras. Em suma, como vimos nas sessões anteriores, embora possamos apontar uma motivação sintática ou semântica de caráter mais imediato, a motivação para a formação de palavras corresponde à necessidade de utilização. E a utilização, é claro, envolve não apenas fatores sintáticos e semânticos, mas também de outros níveis, como o da estrutura textual e fatores retóricos e expressivos, em diferentes predominâncias e combinações. Ou seja, a leitura da obra da Margarida Basílio é fundamental para a gente entender esse conjunto de motivações que estará por trás dos processos de formação de palavras. Então, isso é essencial para um estudante da área de letras e um profissional já formado também conhecer, porque a todo momento estamos lidando com esses processos de formação de palavras. E podemos, a partir desse conhecimento prévio, melhorar o nosso material didático, ou seja, tornar as nossas definições mais consistentes e construir também uma interpretação mais completa sobre um texto a partir dessa leitura aqui proposta pela Margarida Basílio, ao considerarmos as várias motivações em diferentes níveis. Sobre os processos relacionados à formação de verbos, ela vai afirmar o seguinte na página 35. A formação de verbos pode ser feita por sufixação e por derivação, para a sintética. As estruturas mais produtivas de formação de verbos por sufixação são as correspondentes à adição de isar, ar e ear, a substantivos e adjetivos. A formação em isar é mais frequente na formação de verbos a partir de adjetivos e é usada, em especial, na terminologia formal, acadêmica e técnica. Formações em isar se concentram na representação de mudança de estado, acompanhada ou não da ideia de um grande causador. Alguns exemplos estão em 9. Ela vai listar alguns exemplos: fertilizar, disponibilizar, agilizar, dolarizar, elitizar, sintetizar, minimizar, conscientizar, relativizar, etc. Então aqui é um exemplo de como ela vai trazer os processos de formação de palavras de uma forma extremamente objetiva e clara. O que às vezes a gente sente falta na hora de ler certos manuais de morfologia ou de gramática de uma maneira geral, o que ressalta ainda mais o valor desta obra, torna ainda mais valiosa para a nossa formação. Já na página 39, ela vai discutir as principais motivações para a formação de substantivos a partir de verbos. Ela afirma o seguinte:
A formação de substantivos a partir de verbos tem 3 motivações principais. A motivação semântica ou denotativa, que corresponde a utilizar o significado do verbo para denotar seres e entidades. A motivação gramatical, que corresponde à adaptação do verbo a contextos sintáticos que exigem um substantivo. E a motivação textual, de concretização sintática, que corresponde ao uso de um substantivo derivado do verbo para fazer referência a uma estrutura verbal anteriormente utilizada no texto. Ou seja, ela vai trazer de maneira muito efetiva como há motivações semânticas, gramaticais e textuais na formação de substantivos a partir de verbos. E aí eu trago para vocês o exemplo da página 42, que é a desverbalização, em que ela afirma o seguinte, na página 42. Dado que categorias como tempo, modo e número, pessoa, assim como transitividade, são propriedades fundamentais do verbo e não do substantivo, a mudança de classe de verbo para substantivo desfaz a obrigatoriedade de especificar tempo e modo verbais e explicitar agentes e objetos ou beneficiários do processo verbal. Esses últimos podem vir explicitados, mas por requisitos de informação, não por requisitos gramaticais. Ou seja, no processo de desverbalização, vai acontecer essa mudança muito interessante da relação da palavra com outros elementos. Ou seja, se desfaz aí, quando o verbo se torna substantivo, é desfeita a obrigatoriedade de especificar tempo e modo verbais e explicitar agentes e objetos, por exemplo. Então isso é muito interessante para a gente entender quais são os impactos que acontecem nesses diferentes processos de formação de palavras do português. E isso pode nos ajudar muito, inclusive, na hora que estivermos ensinando a produção textual para estudantes, né? A produção de textos escritos, especialmente. Essas propriedades dos processos de formação de palavras têm uma ampla aplicação no ensino de línguas. Sobre a formação de adjetivos, eu coloco aqui as observações da autora na página 53. Ela vai afirmar o seguinte: adjetivos denotam qualidades e propriedades em geral, atribuindo-as aos substantivos a que se referem. Processos de formação de adjetivos servem ao propósito de formar predicadores ou elementos de atribuição de qualidades e propriedades a substantivos. Gramaticalmente, adjetivos derivados funcionam como os demais adjetivos, acompanhando o substantivo a que se referem, com o qual concordam em gênero e número. Diferentes processos de formação produzem adjetivos derivados uniformes, isto é, com apenas uma forma para os dois gêneros, ou biformes, ou seja, apresentando uma forma para cada gênero. Por exemplo, a adição do sufixo "ao" a substantivos forma adjetivos uniformes. A adição do sufixo "oso" forma adjetivos biformes. Ou seja, o livro também vai trazer toda essa conceitualização das classes de palavras de uma maneira muito bem explicada, detalhada, que vai ser fundamental para a gente ter uma visão muito ampla da classe de palavra e também para os processos relacionados à formação e à mudança de classes, né, das palavras. Por fim, eu vou trazer aqui para vocês as reflexões da autora sobre a expressão do grau. Na página 67, ela vai afirmar o seguinte: na nomenclatura gramatical brasileira, o grau é considerado como flexão, sobretudo por influência da gramática clássica. De acordo com o critério clássico, o grau seria uma categoria gramatical, na medida em que expressaria um significado acidental. Entretanto, a maior parte dos gramáticos hoje em diante tende a considerar o grau como derivação, dado que a expressão do grau não se correlaciona a mecanismos gramaticais. Dentro dessa perspectiva, o grau se coloca no âmbito da formação de palavras. E aqui ela vai trazer também um aspecto muito importante sobre o grau, é como esses sufixos relacionados a grau
vão mudar de uma maneira bem interessante o significado das palavras. Vamos lá. O aumentativo é formado sobretudo pelo acréscimo do sufixo ão, mas o sufixo aço também é utilizado sobretudo para expressar excelência. Por exemplo, João fez um golaço. Aqui trazendo para o futebol, que é muito cultural aqui do Brasil, é importante a gente pensar, né, que golzão faz referência a um gol muito grande, né? Ou seja, com um tamanho muito grande. Agora, golaço vai expressar realmente essa excelência. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção a esses sufixos, por meio da leitura da obra, da proposta da Margarida Basílio, nós nos tornamos até mais atentos para esses detalhes. Também ela vai acrescentar na sequência que o aumentativo pode ser também formado por prefixação. Os prefixos mais usados são macro, mega e super. Macroestrutura, macroeconomia, tem mega investidor, mega especulador, tem supermercado, supermãe. Então aqui é um exemplo de como ela traz todas essas informações que são muito importantes para a formação de professores, especialmente de línguas, de uma maneira extremamente clara e objetiva, o que é essencial para que tenhamos sempre um livro à nossa disposição para fazermos pesquisas rápidas, né? E também revisões sobre determinados assuntos essenciais para a morfologia do português. Dessa forma, eu destaco para vocês que a obra merece ser lida e relida várias vezes por professores de línguas e pesquisadores que terão sua prática transformada. No fim de tudo agora, só quero destacar para vocês o único defeito que eu encontrei no livro, que é a capa. O livro, que se chama Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, traz na capa um mapa do Brasil e diversos sinais de pontuação. Ou seja, eu achei meio esquisito, né, num livro sobre a formação e classes de palavras no português do Brasil, ter vários sinais de pontuação saindo de balões do mapa do Brasil. Seria mais apropriado outra simbologia, na minha opinião, aí. Então fica uma dica para que nas próximas edições a editora Contexto dê uma melhorada nesse aspecto. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo podcast.